As emoções, a emoção, a palavra emoção, ela vem do latim. E o E de emoção quer dizer energia. E o moção, na verdade a palavra emovere, no latim chama emovere. Então o E é energia e o movere é movimento. Então a palavra emoção é colocar para fora. Então a emoção é um conjunto de reações e comportamentos que a gente tem e que a gente, através de estímulos que a gente recebe, e a gente tem esse conjunto de reações. Aí quem assistiu a live de ontem viu que eu falei sobre como que a gente capta esses estímulos, né, do externo, através dos nossos 5 sentidos, né? Visão, olfato, paladar, audição e tato. Então, foi a live de ontem. Então, é através desses 5 sentidos que a gente vê o mundo. O mundo dentro de nós, ele está formado através desses 5 sentidos que a gente foi captando essas informações, esses estímulos. E através desses estímulos captados pelos nossos 5 sentidos que a gente vai construindo o mundo dentro de nós. Né? Aí ontem eu dei exemplo, né, de quando você sente o cheirinho de bolo, você lembra, né, que na sua infância. Mas eu queria falar sobre isso porque a emoção está ligada a isso. Porque através desses estímulos que a gente capta, a gente tem reações, nós temos respostas, né, um conjunto de resposta a estímulos. Então, gera emoções em nós. Então, só para deixar claro o que é emoção, porque tem gente que não entende bem. E aí emoção a gente confunde às vezes com sentimento. Sentimento já é diferente. O sentimento é um processo consciente, porque a emoção ela é inconsciente. Ela é algo assim fisiológico, automático. Já o sentimento ele já é um processo consciente, né? Ele envolve memórias. Vou dar um exemplo aqui para ficar claro aqui para vocês. Ontem eu contei um pouquinho da minha história, um pedacinho da minha história. Eu contei que eu perdi um irmão, né, o meu único irmão mais novo, ele morreu num acidente grave. E eu não falei o acidente, então hoje eu vou falar para poder dar esse exemplo. Ele morreu asfixiado no soja, ele caiu num silo cheio de soja e o soja ali ele se afogou nesse soja. Ninguém sabe o que ele foi fazer lá. A gente morava perto de uma secadora de soja, meu pai trabalhava com isso. E assim, até não tratar das minhas emoções por muito tempo, toda vez que eu passava na frente, que a gente às vezes viajando passa nessas secadoras de soja, nesses silos, a gente passava, né, de carro, eu olhava, quando eu via de longe, me via um sentimento de tristeza e me gerava uma emoção que era chorar, né? Então, só para vocês entenderem o sentimento da emoção. Depois de tratar, hoje já tratei nessa tristeza, já tratei essa morte, até porque eu sei que um dia eu vou vê-lo de novo, né? Porque eu creio, né, na ressurreição de Jesus, eu creio em Deus, então a gente sabe que um dia nós vamos viver no céu maravilhoso e nós vamos encontrar de novo. Quando eu passo nesse lugar, na frente desse lugar, hoje eu não tenho mais sentimento de tristeza, né? E aí também as minhas emoções estão controladas, porque eu já tratei dessas emoções. Só para vocês entenderem a diferença. Então, as emoções são algo inconsciente, né? E quais são as emoções que nós costumamos ter? Então, tem o medo, é uma emoção, tristeza, inveja, ressentimento, ódio, né? Então, tudo isso são emoções. E muitas vezes as pessoas elas viciam em emoções ruins. Tem emoções boas também, né? Então, aqui a gente está falando da parte de doenças, né? Da parte do emocional. Então, tem pessoas que elas transformam tanto a pessoa, que as emoções elas ficam tão enraizadas na pessoa que a pessoa acaba tendo vícios emocionais. Então, tem pessoas que não se tratam, não se buscam ajuda, acabam por exemplo, pessoas que são viciadas em negativismo. Aquela pessoa super negativa, ela vive, para ela se sente bem sendo daquela forma. Tem pessoas viciadas em adrenalina, por exemplo.
pessoas que gostam de sempre estar fazendo coisas assim que trazem essa adrenalina. Então, atividade física, pessoas que passam o dia inteiro na academia para sentir aquele prazer da adrenalina. Então, tudo que é em excesso prejudica, né? E tem pessoas que são viciadas na emoção de sofrer, de tristeza, gosta de sofrer. Sabe aquela pessoa que gosta de sofrer? Ela procura alguma coisa para ela sofrer? Tem pessoas viciadas nisso. Então a gente tem que ter muito cuidado com as emoções para não virar um vício. Por isso que tem que buscar ajuda e tratar, porque senão vira vícios, tá? Pessoas que são rejeitadas, né, que tem o vício da rejeição, ela procura coisas para ela ser rejeitada, ela procura coisa para ela, né, ficar chorando, enfim. Só para vocês terem entenderem, né? E eu falei da emoção do ódio, que é uma das emoções, né, que mais prejudica o nosso corpo. O ódio e a tristeza. Cerca de 60 a 100% das pessoas que têm essa emoção, né, muito intensa de ódio dentro delas, elas são pessoas que desenvolvem doenças psicossomáticas, que o corpo vai desenvolver alguma doença em virtude desse ódio que ela alimenta. Tristeza também é uma outra emoção que, se não tratar, pode virar um câncer. Porque normalmente a gente, né, estuda aqui, normalmente um câncer, lógico, tem a parte genética também, mas muitas vezes um câncer é a tristeza da célula. A célula vai ficando tão triste que ela começa a reproduzir descontroladamente, tá? Então olha como as emoções, elas fazem parte, né, de nós como corpo físico também. Falei ontem sobre isso, sobre as doenças psicossomáticas. Tem muita gente entrando aqui, seja bem-vinda. Gente, deixa eu pedir para vocês, manda um aviãozinho aí quem puder para chamar mais gente para a live, por favor. Ontem eu acabei esquecendo de pedir, não estou mais acostumada a fazer live, faz tempo que eu não faço live. Se vocês puderem, pelo menos chamar 3 pessoas, tá bom? E aí, continuando as emoções. Então, além dos traumas e feridas emocionais que eu falei ontem, né, sobre as feridas emocionais, né, que elas geram as emoções, né, porque se você, por exemplo, tem uma ferida lá de um trauma, uma rejeição, ela vai te gerar emoções ruins, né, de medo, de abandono, emoções tristes, de baixa autoestima. Então, os traumas também vão gerar emoções e as pessoas, se não tratarem, vão ficar presas, né, encarceradas, como eu falei ontem, mentalmente, e vão estar trazendo emoções ruins, e isso pode trazer doenças físicas, né? Agora, sobre as emoções de novo. As nossas emoções, elas têm como ser mudadas, as nossas emoções ruins? Tem. Como? Pela disciplina delas. Então, nós só conseguimos cuidar das nossas emoções se a gente disciplinar elas. Porque se você não cuidar, se você não entender e mudar muitas vezes os pensamentos, mudar a forma de agir, você vai, como eu falei, ficar viciada naquelas emoções que vão te aprisionar, tá? Então, as nossas emoções, elas não são somente mental e física, elas são também espirituais. É onde eu queria chegar. Agora que nós vamos entender o porquê que não dá pra gente separar emoção da parte espiritual. Agora eu vou explicar para vocês por quê, tá? Então, pra gente tem que se tratar para se tratar a parte emocional, para ela ser o emocional ser equilibrado, ser um emocional saudável, nós temos que tratar do espiritual. Nós temos que ter disciplinas espirituais. E agora eu vou falar por quê, né? Porque a parte espiritual é que governa o nosso homem, né, natural. Então, sem a parte espiritual, não tem como você cuidar das suas emoções sozinho. E é onde nós vamos falar agora mais profundamente sobre isso. Então, como que funciona? Tudo bem? Sejam bem-vindas. Deus, quando criou o homem, né, o Adão e Eva,
ele criou, né, lá o homem perfeito, né? Nós somos, nossa, se a gente for pensar a nossa perfeição, é incrível o nosso corpo, como funciona tudo maravilhosamente bem, as células, né? Eu fiz faculdade de fisioterapia, então, assim, eu lembro do primeiro ano, assim, a gente estudando as células, o sistema nervoso, tudo é maravilhoso, tudo funciona perfeitamente bem. Então, Deus é incrível, né? Ele criou tudo perfeito, né? Só que, depois que ele criou Adão e Eva, o que aconteceu? O que a Eva aprontou lá no Jardim do Éden? Tava tudo indo muito bem. A Eva foi lá e pecou, né? Através das emoções impulsivas, né, dela, ela se deixou levar, né, pela serpente, que era o diabo, aonde ele conseguiu manipular ali e convenceu ela, né, de provar do fruto proibido. O que aconteceu? O pecado entrou no mundo, né? Então, o que ela teve? Ela teve emoções impulsivas, ela teve desejo, curiosidade, né? Ela também anulou a submissão que eles tinham de Deus. Tudo isso aconteceu ali, né? E aí, todo pecado gera consequência, né? Então, vai gerar desse pecado, olha tudo que aconteceu, as consequências que a gente, até hoje, né? Se não fosse a volta de Jesus, nós ainda estaríamos mortos no espírito. E aí é onde que eu quero chegar. As emoções, gente, elas vêm de Deus. Deus que criou as emoções, né? Então, as emoções boas, por exemplo, o amor, né? Se não tivesse amor, como que nós íamos amar a Deus, estar na presença de Deus sem as emoções? Só que as emoções, elas... por que as emoções são responsabilidade espiritual? Por quê? Que eu tô falando que tem relação, as emoções, com a parte espiritual. Porque os nossos sentimentos, eles têm as suas raízes baseadas na nossa natureza pecaminosa. Por quê? Adão e Eva pecaram, entrou o pecado no mundo. Então, os nossos sentimentos, eles têm essa raiz pecaminosa. E eu vou mostrar para vocês como que funciona. E o que acontece com essa natureza pecaminosa? O inimigo, ele age nas nossas emoções. Como nós temos raízes pecaminosas nas emoções, o maior alvo do inimigo são as emoções. É ali que o inimigo age, nas nossas emoções. Então, é através das nossas emoções que ele pode manter a pessoa presa, encarcerada, aprisionada e afastar a pessoa de Deus. Olha como é forte isso. Por isso que eu falo que não tem como tratar das emoções, só tratar das feridas, dos traumas e não ensinar a pessoa como cuidar das suas emoções. Por quê? Porque se a pessoa não sabe cuidar das emoções, e eu vou explicar aqui como que nós vamos fazer isso, você tem portas abertas, brechas abertas para o inimigo atuar na sua vida. E eu vou mostrar na palavra o que eu tô falando para vocês entenderem. Então, Deus criou nós perfeito, maravilhosamente bem, né? Criou várias raças, todos os tipos de cores de pele, de cabelo, tudo maravilhoso, né? Os órgãos, tudo maravilhoso. E ele criou também, para ele ter, para nós termos intimidade com ele, ele criou também uma alma para nós. Então, ele criou o homem corpo e ele criou... Só que Deus não é corpo, né, gente? O que Deus é? Deus é espírito. Só que ele também criou o homem para ele, ok? E para ele ter intimidade com ele, né? Ele não é corpo, ele criou a alma. E o que é a alma em nós? Às vezes as pessoas não entendem bem o que é corpo, alma, se confundem. Então hoje eu vou explicar bem simples para você entender. O que é a alma? Alma é um corpo invisível. Vou repetir. Alma é um corpo invisível. Então Deus que criou a alma para o homem. E o que corresponde à alma? O que é o corpo? O que é esse corpo invisível? É a nossa psique. É onde está o nosso emocional. Então,
Por que é invisível? Você enxerga a inteligência? Você enxerga o emocional? Você não enxerga, é tudo invisível. O aparelho emocional é invisível, não é? Você não enxerga os reflexos, você não enxerga as emoções, você não enxerga nada disso. Mas está aqui tudo dentro de nós, né? Na nossa mente. Então, toda vez que a gente fala alma, corresponde ao nosso aparelho emocional. Tudo bem até aqui? Estão entendendo, gente? Qualquer coisa vocês perguntam aqui, tá? Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui. Que legal, nunca tinha olhado por essa perspectiva. Pois é. Então, aí Deus criou o corpo invisível, nossa alma, né, para o homem. Ok. E tudo é invisível, a inteligência, o raciocínio, a memória, tudo é invisível. As emoções, as paixões, os sentimentos, tudo isso estão aonde? Na alma. As emoções estão na alma. Então, para ficar bem claro, né? E aí a gente fala da alma afetiva, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque daí a gente vai estender muito. O que é corpo? Corpo é soma, né? O significado de corpo é soma e alma é psique. Fica bem claro. Então, nós temos um corpo e nós temos uma alma que é um corpo invisível, tá? Então, eu sempre dou um outro tipo de exemplo, mas hoje eu vou trazer as canetinhas, tá? Então, aqui nós temos um corpo, aqui nós temos uma alma, tá? E a alma, ela tá bem próxima ao corpo, muito próxima ao corpo. E por ela estar próxima ao corpo, o que acontece? Quando a alma está ferida, quando a alma, que são as emoções, tá, gente? Está doente, o que vai acontecer com o corpo? Aí é a explicação por que nós temos as doenças psicossomáticas. Porque a alma está grudada com o corpo. Então, tudo que se a alma adoecer, o corpo vai adoecer também. Porque está grudadinho ali, logo em seguida. Na verdade, a alma, ela meio que domina aqui o corpo, tá? Então, as doenças vêm por isso, né? As doenças, então, quando às vezes a gente ouve falar, as doenças do emocional. Não, é doença da alma, tá? Porque o emocional está na alma. Então, é mais correto você falar doenças da alma do que doenças do emocional, tá? Só que Deus não é alma. Deus é alma, gente? Responde aí, o que Deus é? Deus é corpo? Não. Deus é alma? Não. O que Deus é? Quem sabe? Vamos interagir aí. Quem sabe? O que Deus é? Ninguém sabe. O que Deus é, gente? Deus não é corpo, Deus não é alma. O que Deus é? Ninguém sabe. Glória, Deus é espírito. E se Deus é espírito, ele consegue se comunicar com a alma se ele não é alma? Isso, gente. Vocês estão espertos aí, parabéns. Se Deus é espírito, ele não se comunica com o corpo, porque ele não é corpo. Ele não se comunica com a alma, porque ele não é alma. Ele é espírito. Como que ele vai se comunicar com a gente? Como? Mas Deus é perfeito. Então, o que ele criou? Ele criou um espírito para o homem, tá? Então, ele criou um espírito. Vamos colocar isso aqui como espírito, tá? Para quê? Ele colocou um espírito no homem para se comunicar com ele. Então, Deus está lá em cima. Então, o espírito em nós, que ele colocou quando ele criou Adão e Eva, certo? Então, o nosso espírito em nós se comunica com Deus, se abastece em Deus, no espírito, né? Que Deus é espírito. E através do abastecimento em Deus, o nosso espírito abastecido, e esse espírito abastecido vai abastecer, nutrir nossa alma. E a nossa alma vai comandar o nosso corpo. É assim que funciona, tá? Então, o nosso espírito do homem conecta ao espírito de Deus e ele se abastece em Deus. E abastecido em Deus, ele controla a nossa alma, ok? Só que aconteceu um problema. Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu com o nosso espírito? Morreu. Houve morte. O espírito não... E esse espírito governava a alma, tá?
Esse espírito morreu. Saiu de cena. Houve uma morte. Aliás, até podia estar o espírito aqui, mas ele estava morto. E aí, sem o espírito que era abastecido em Deus, porque entrou o pecado, quem que ia abastecer e nutrir essa alma? Quem? A alma virou uma alma vira-lata, né? Sem dono. E aí que acontece o grande problema. A alma se tornou uma alma carnal, que se alimentava, já que ela não tinha o espírito para se alimentar mais, ela se alimentava das obras da carne. Ela se tornou carnal, das coisas do mundo. Então, tudo que é do mundo, a alma gosta. Ela se acostumou com as coisas do mundo. Ela se alimenta com as obras da carne. Nós vamos ler lá na Bíblia sobre isso, tá? Então, a alma gosta de tudo que é lixo. A nossa alma, que é a nossa mente, né? Que a gente viu que é nosso sistema emocional lá, que é nossas emoções. Então, a alma gosta do lixo. Então, tudo que vem do mundo, ela gosta. E quem que dirige o mundo? Satanás. Olha como é profundo, gente. Aí eu tô lembrando agora de há pouco tempo, aquela tragédia, né? Daquele rapaz que entrou na escola, matou as crianças, né? E muita gente às vezes falava, ai, cadê Deus, né? Onde tá Deus? Aí, gente, quem está no mundo? O pecado está no mundo, ele está agindo. E ele usa pessoas que não têm o Espírito Santo, né? Não tem o Espírito. E aí ele está se alimentando das obras da carne. O que ele vai fazer? Só a maldade, porque o diabo está comandando essa alma dessas pessoas. Por isso que existe a maldade, tá? Foi aqui em Blumenau. Pois é, Josi, triste demais. Então, essa alma, né, está habituada com as coisas do mundo. Então, vai ter o quê, gente? Vai ter briga. Aí o que aconteceu? Aí Jesus veio, Deus mandou Jesus. E Jesus veio, morreu por nós, para tirar esse pecado do mundo, que tinha matado esse espírito. E o que ele fez com a morte? O que ele fez com a morte? Acabou com a morte. Não tinha mais. Então, e ele mandou novamente o espírito atuar em nós. Então, quando nós reconhecemos Jesus Cristo, o nosso Salvador, que veio ao mundo para retirar o pecado do mundo, nós recebemos o Espírito de novo. Olha que coisa mais linda isso. Então, nós recebemos o Espírito Santo de novo, habitando em nós, que vai ser o nosso intercessor com Deus, nós vamos agora de novo se abastecer em Deus através do Espírito, através de Jesus. Por isso que não tem como você receber o Espírito sem aceitar Jesus, só através de Jesus, porque ele que trouxe de volta esse Espírito para nós, tá? Então, estamos aqui de novo. Só que lembra que a nossa alma é mundana. Então, a briga é aqui, gente, entre alma e espírito. Existe uma briga constante aqui. Constante. Nós vamos ler até em Gálatas para vocês verem como que até Paulo falava sobre isso. Porque a sua alma não quer as coisas espirituais. Ela quer ficar no lixo, ela quer todas as obras da carne que nós vamos ler na palavra. Quais são? E o seu espírito quer o quê? Quer dominar a alma, mas ela não quer deixar. Então é essa briga, essa batalha constante. Por isso que é tão difícil, às vezes, a gente conseguir lidar com as nossas emoções. Se a gente não estiver realmente conectados e depender desse espírito aqui, que tem que ser abastecido em Deus, por isso que nós temos que ter intimidade com Deus, senão a gente não consegue. Impossível você dominar a alma. Ela sempre vai querer te dominar. E ela consegue. A maioria das pessoas, o segredo está aí. A maioria das pessoas que estão passando por dificuldades, por um monte de coisa, né? Depressão, tudo. Muitas vezes está sendo dominada pela carne que é a alma.
Alma e espírito estão sempre em luta, exatamente. É luta todos os dias, tá? Todos os dias, é isso mesmo. Então, continuando. O que o espírito faz quando você recebe o espírito de novo, né? Quando você aceita Jesus? O espírito vivifica, né? Então, porque a propensão da alma é querer a morte, é a morte. Ela quer ser dominada pelo maligno, né? Pelo Satanás. E aí, o espírito vivifica. Eu passei por um levante esses dias que foi uma luta. E é uma luta. E aí a gente vai ler aqui em Gálatas. Se você tiver sua Bíblia, você pode ler comigo. Em Gálatas 5, 17 e 25, anota aí se você não tiver, depois você lê na sua Bíblia. Tá? O que fala em Gálatas 5, 25? Não, 5, 17 a 25. Olha só. Porque a carne, olha a profundidade, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Ó a luta, ó a batalha. Isso tudo é de nós. E estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Entendeu agora? Porque a gente vive em luta, gente. Entenderam? Mas, se sois guiados, se você é guiada pelo Espírito Santo, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, agora eu vou falar as obras da carne que a tua alma gosta: adultério, fornicação, impureza, lascívia é ficar falando mal dos outros. Ficar falando idolatria, feitiçaria, inimizades, emulações, iras, pelejas. Pelejas é contendas, né? Dissensões, heresias. Olha a lista: inveja, homicídios, bebedices, glutonaria é comer demais, tá, gente? Comer além do que você pode, comer muito. Até isso tem, né? E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso são obras da carne, que é a nossa alma. Então, a nossa alma, já falei de novo, o que é a nossa alma? É a nossa carne, que é o nosso sistema psíquico, né? Onde estão as nossas emoções. Então, olha só, gente, que difícil. Estão entendendo, gente? Essa ex-amiga tem um espírito de contenda. Pois é. Vocês estão entendendo, gente? Como é complexo? Então, o que acontece? Vamos continuar aqui. Então, vou anotações para não me perder. Então, quando você nasce do Espírito, quando você aceita Jesus e você nasce do Espírito, esse Espírito vem a habitar dentro de você, ele vai te trazer poder. Ele vai te trazer poder. Para você o quê? Guerrear contra essa carne, essa alma aqui, que é a carne. Então, ele vai guerrear, ele vai te dar poder para você lutar contra tudo isso aí que a gente leu lá, que você tem dentro de você. Tudo isso. É muita coisa, né? E aí, o que ele vai te fazer? Ele vai te fazer fortalecer e crescer. Esse espírito aqui, que é onde que ele está conectado, está abastecendo lá em Deus. Agora, não adianta você receber o Espírito Santo, né? O Espírito de Jesus, de Deus aqui, e só receber e ficar assim, não se abastecer em Deus. Não adianta você só ir na igreja de domingo e durante a semana nem lembrar, não caminhar com Deus, não estar com Deus, não se abastecer diariamente. Por isso que eu falo tantas disciplinas espirituais. Porque para você viver, você precisa comer todos os dias, você precisa tomar água para você poder ter uma saúde, né? Você precisa se abastecer, né? De comida, de água, de sol, não é? E aqui é a mesma coisa, a gente precisa se abastecer em Deus para fortalecer esse nosso espírito, para guerrear contra a alma. Agora, se a gente mal lembra de andar com Deus, não tem intimidade com Ele,
você não vai ter essa força que você precisa. Simples assim. Simples assim. Então, sem abastecer em Deus, sem Ele, é Ele que você depende de todas as coisas. Sem Ele, seu espírito vai ficar enfraquecido. E aí quem vai dominar você é a tua alma. É todas as obras da carne. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem se tratar, não conseguem evoluir, não conseguem. Elas vivem num mar de problemas, um mar de coisas, porque elas são dominadas pelas obras da carne. E nós vamos falar que quem que se alimenta das obras da carne aqui, nós vamos falar, que é pior ainda, tá? Então a alma está com vícios, né? Eu já falei das obras da carne. Então não é só a cura das emoções, gente. A gente não é só a cura das emoções, como eu falei, é cura da alma. Aqui que nós temos que tratar. Por isso que eu falo que não adianta só você fazer terapia, falar dos seus problemas, ir lá, fala e trata. É importante, reprocessar o inconsciente dos traumas, é importante. É o que eu faço, né? Trabalhar lá os traumas que você viveu. Mas, se nós não tivermos a cura aqui da alma, não vai se manter nenhum tratamento. Eu não acredito em nenhum tratamento que não tenha cura da alma. Como que você vai guerrear? Como que você vai tratar essa alma, curar essa alma, se você não tiver a parte espiritual aqui fortalecida? Entende? Então, sem isso aqui, o espiritual ativo, com força total, conectado diariamente com Deus, se abastecendo em Deus, se fortalecendo em Deus, que vai curar a sua alma. Por isso que não dá para dividir. Por isso que não dá, não tem lógica qualquer tratamento terapêutico sem ter a parte espiritual. A pessoa vai continuar com os problemas da alma, com as dores da alma, com as doenças da alma. E se ela não tratar com o espiritual, ela vai continuar adoecida. Eu tenho pessoas que passaram comigo, que eu fiz o trabalho todo da parte de terapia, né, de reprocessamento, tratei os traumas. Eu ensino toda a parte das disciplinas espirituais, eu ajudo a pessoa a entrar, a começar a caminhar com Deus para se fortalecer, só que aí termina o tratamento, eu dou alta. Só que se a pessoa não mantém isso aqui, ela volta a ter as dores da alma, as doenças da alma. Ela até tratou dos traumas, mas a alma continua lá na carne, entende? Continuando. Aí, gente, quem que se alimenta das obras da carne? Alguém sabe falar aí quem que gosta de se alimentar? Porque ele se alimenta, né, gente? Ele se alimenta. Ele tá no mundo. E quem tá no mundo tem que se alimentar. A serpente, quando ela enganou a Eva, o que Deus fez lá? Tá em Gênesis, você pode ler lá. Deus amaldiçoou a serpente. Falou pra ela, você vai rastejar o resto da sua vida e você vai comer o pó da terra. Só que a serpente não come pó, né? E o pó, Deus fez nós, né? A carne do pó. Só que a serpente não come carne. O que a serpente come? O que ela se alimenta? Das obras da carne. Então, toda vez que você der brechas para todas essas obras da carne, que você praticar essas obras da carne na sua vida, você está alimentando Satanás na sua vida. Você está abrindo brecha para ele entrar e se alimentar das suas obras da carne. Você que dá o alimento ali para ele. Em vez de você pegar o alimento aqui, se alimentar, se abastecer em Deus e guerrear contra isso, você está alimentando ele. Por isso que a sua vida tá uma bagunça. Por isso que você não vai para frente. Por isso que você vive Porque enquanto você não tratar dessas doenças emocionais aqui, dessas obras da carne, não vai ter jeito. E é uma guerra. É uma guerra, como já falei. Então, quanto mais você praticar as obras da carne na sua vida, mais ação de Satanás se fortalece na sua vida. Mais coisas vão acontecer, tá? Então, como eu falei, a inveja, a cobiça, tudo isso é obras da carne, tá? Então, você vai ter uma vida atrofiada espiritualmente, porque você não vai conseguir crescer, você está se alimentando mais Satanás do que se alimentando, se abastecendo em Deus, né?
e você vai se manter uma pessoa imatura e impotente nessa parte, tá? Então agora, eu não vou ler para não se estender muito. Eu vou deixar para vocês lerem, anotem aí uma tarefinha para vocês lerem aí na Bíblia de vocês. Salmo 103, onde Davi fala sobre essa questão da alma, e Salmo 42. Então vocês leiam amanhã, ou hoje ainda, tá? Para vocês, que tá falando mais sobre a questão da alma, tá? E aí eu quero ler Efésios aqui, como é bem rapidinho, eu vou ler para vocês Efésios 4:22, porque tudo tem que ser na palavra, né, gente? Efésios 4:32. Peraí. Efésios 4:22. Fala assim, ó, 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Então aqui Paulo está falando que para você ter antiga maneira de viver, quando você não tinha o Espírito, que você recebe o Espírito de novo, você tem que se despir do velho homem, ou seja, não praticar mais as obras da carne, ser um novo homem, né? E um velho homem que se corrompia por desejos enganosos, desejos da carne. Tá em Efésios 4:22. E Efésios 4:20 fala assim: todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe para os desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos os homens membros de um mesmo... Aí continua. Então, só está falando aqui que a gente precisa curar, tratar dessa alma que gosta das coisas do mundo, tá? Então, a cura dessa alma, ela vai acontecendo o quê? Na medida que nós vamos deixando o Espírito agir e operar em nós, tá? Operar nessa alma. Dominar essa alma. Ela tem que ser dominada pelo Espírito abastecido em Deus, tá? E nós temos que soltar totalmente o comando da nossa vida em Deus. Aí ela vai ser dominada. Ela vai querer sempre fazer os desejos dela, que está dentro de você. Mas se você estiver sendo dominada pelo Espírito realmente Santo, você vai conseguir vencer esses desejos da carne, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo da depressão, né? A depressão é um dos maus dos séculos. Hoje muita gente sofre de depressão. Amanhã a gente vai falar sobre ansiedade. E a ansiedade, ela, se não tratada, ela pode sim levar a uma depressão. É muito triste ver pessoas deprimidas. É muito triste. A pessoa para chegar a uma... O que é depressão? É excesso de passado. Bonitinho, mas não é isso. Depressão é excesso de pressão. A pessoa vai acumulando, né, resultados ruins uma vida toda, vai acumulando lixo, acumulando, sentindo a pressão da vida. Chega um momento que ela cai, ela não aguenta. Então, claro, existe alguns estudos que falam que depressão pode ser genético, mas não tem assim nenhum estudo assim que é genético. A maioria é excesso de pressão. E aí não foi tratado, não foi cuidado, né? Esse lixo que ela foi carregando foi, né, através de muitas coisas da alma, foi adoecendo, não foi buscar através, às vezes, né, dessa parte espiritual, e aí a pessoa adoece, né? Então, existem alguns personagens da Bíblia, gente, que tiveram depressão, tá? Elias foi um deles. Quem já viu a história de Elias, quando ele foi ameaçado por Jezebel, que ia matar ele ficou desesperado, ele correu, né, para se esconder. É uma história bem interessante de Elias, que era um profeta, e ele entrou em depressão, né? Ele entrou em depressão, mas ele se sustentou em Deus.
porque ele foi jurado de morte, ele ficou muito mal. Então, Elias foi um. Jó teve depressão também, quem já leu a história de Jó. Jonas também entrou em depressão. Então, é normal isso, assim, as pessoas têm porque é relacionado às emoções, né? Então, quem tem depressão é aquela pessoa que não tem vontade de fazer nada, só tem vontade de dormir, é totalmente... ela começa, né, a não ter vontade de viver, é horrível. E depende do estágio da depressão, gente, a pessoa sente tanta dor interna, tanta dor que ela quer acabar com aquela dor. Quando você tem sede, você vai lá e toma um copo d'água para acabar com a sua sede. Quando a pessoa tem dor emocional muito forte, ela quer acabar com aquela dor. E muitas vezes as pessoas tiram a vida porque elas querem acabar com aquela dor. Mas não é aquilo que elas querem. No fundo, não é aquilo. Elas só querem acabar com aquela dor, que elas não têm mais vontade de viver. É horrível. Agora, chegar a um nível de depressão é muito tempo. Não é, hoje eu vou dormir e vou acordar com depressão. Não. A pessoa, é o que eu falei, excesso de pressão. Então, por isso que você tem que cuidar dos seus traumas, de tudo que você viveu, das suas dores, das suas feridas e da sua alma, para você não entrar na depressão. Você precisa buscar ajuda, né? Porque depois que a depressão se instala, é possível tirar? Mas é mais difícil. Aí tem que entrar com medicação, muitas vezes, que eu falei, a medicação ela trata do sintoma, mas não trata da causa. Que levou a pessoa a ter depressão? É isso que nós temos que tratar, né? Já senti como Elias na caverna, pois é, todo mundo, né? O importante, gente, todo mundo, todos nós temos problemas emocionais, até porque está dentro de nós aqui, lembra da alma? A alma é mundana. A questão é como lidar com as emoções, essa que é a questão, né? Não ficar, sim, a gente passa por dificuldade, a gente passa por desafios, a gente vai ter essa guerra, mas o problema é como enfrentar essa guerra. Tem como. Em Jesus, em Deus, a gente consegue. Essa é a diferença. E é assim, é um milagre isso, porque Deus foi tão amoroso que mandou Jesus para nos resgatar dessa morte. Então nós temos como guerrear e ter uma vida em abundância, uma vida feliz, uma vida plena. Isso que é o mais maravilhoso. André, quando eu estiver trabalhando, eu quero fazer um acompanhamento com você, tá bom? Combinado. Então, as pessoas hoje estão sofrendo, estão doentes emocionalmente porque não têm uma vida espiritual saudável, gente. Simples assim. Não tem uma vida espiritual saudável, não tem intimidade, não busca a Deus como tem que ser buscado. Às vezes busca a Deus só na hora que precisa ou busca mais ou menos. E Deus não quer isso, gente. Deus quer intimidade. E sobre isso, eu não vou entrar nesse assunto para não prolongar, eu tenho um grupo de estudo bíblico gratuito, todas as terças-feiras, inclusive era hoje, eu transferi para quinta-feira agora, excepcionalmente, essa semana. Eu vou falar sobre essa questão de ter espaço com Deus, de nós acharmos espaço com Deus, essa presença, termos a presença, nós aprendermos sobre isso. Eu vou falar quinta-feira, então você está aqui, está convidado para você entrar no grupo. É gratuito, você entra lá no meu biosite, aqui no meu Instagram, você clica lá, você vai entrar em várias páginas, aí você procura lá, grupo de estudo bíblico, aí você clica lá e você vai entrar automaticamente no grupo, já está fazendo parte do grupo, tá? Então, nessa quinta eu vou falar sobre isso, como a gente busca essa intimidade com Deus, porque as pessoas têm essa dificuldade, né? E realmente tem, porque é difícil mesmo, porque a nossa alma não quer. A nossa alma não quer saber das coisas espirituais, gente. Por isso que é tão difícil orar. Por isso que é tão difícil jejuar. Por isso que é tão difícil acordar cedo para fazer oração. Por isso que é tão difícil sentar a bunda na cadeira e ler a Bíblia todo dia. Vamos ser sinceros. É uma luta. Hoje eu vou passar o dia lendo a Bíblia. Que maravilha, que delícia. Passar o dia orando. Não é assim. Tô falando mentira, gente? Ou vocês são diferentes? Vocês têm maior vontade do mundo de fazer todas as disciplinas espirituais?
Agora hoje vocês entenderam por quê. Porque a nossa alma não quer. Simples assim. Então é luta. É luta. É luta. Tá? Então as pessoas estão sofrendo, como eu falei, presas, doentes, porque não têm uma vida espiritual saudável e são guiadas pelas emoções carnais. Então ficam presas, encarceradas mentalmente, tá? Então, gente, somente a única coisa que vai nos resgatar, que vai nos ajudar a gente conseguir lutar contra essa alma mundana, que o diabo se alimenta dela, das nossas, é a palavra de Deus, é buscar a Deus, porque Deus, eu vou ler agora em Salmo 119, 105, olha que lindo aqui que fala, ó. Salmo 119, 105, fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Ela é a luz que vai trazer luz para o nosso caminho. Então, sem isso, as nossas emoções vão estar sempre vulneráveis, vão permanecer vulneráveis, né? Ao quem? Ao inimigo, né? Porque o inimigo vai sempre querer se alimentar das obras da carne. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual, gente. Sem tratar curar as emoções aqui através do espiritual. A saúde espiritual precisa existir, tá? Porque sem saúde espiritual, sem disciplina espiritual, sem estar ali na intimidade, não tem saúde emocional. Não tem saúde. Tem o quê? Doenças emocionais, tá? Então, tá totalmente ligado. Sem cuidar da saúde espiritual, não tem como ter saúde emocional. Simples assim. Por isso que eu falo, não tem como eu não defender essa questão da espiritualidade. Então, ser uma terapeuta cristã é defender isso, porque é isso, não tem outro caminho, tá? Então, sem a parte espiritual, não tem jeito.